Enquanto a primeira-dama esbanja em viagens, a cesta básica fica mais cara e o pobre não tem o que comer. Enquanto a primeira-dama esbanja em viagens, o poder de compra diminui para 81% dos brasileiros. Enquanto a primeira-dama esbanja em viagens, a pobreza atinge 28,4% das mulheres e 26,3% dos homens. Dia 8 de abril é dia dos Correios. Mas não temos muitos motivos para comemorar. Só nos 2 primeiros meses de 2025, os Correios tiveram um rombo de R$1 bilhão. As projeções mostram que o déficit até o final desse ano deve chegar à casa dos 5 bilhões de reais. No ano passado, o prejuízo dos Correios chegou à casa assustadora de 3,2 bilhões de reais. Os Correios chegaram a apresentar lucros de 2,1 bilhões no governo Michel Temer e Jair Bolsonaro. E agora, prejuízos recordes. Em janeiro deste ano, houve atraso no pagamento dos funcionários. Nesse mês, os hospitais suspenderam planos de saúde dos Correios por falta de pagamento, Renatinha. 400 milhões de reais não foram pagos. Transportadoras dos Correios ameaçam entrar em greve por falta de pagamento. Mas pasmem, senhoras e senhores, com toda essa dívida, números negativos, má gestão e má resultados, e também operando no vermelho, os Correios bancam 4 milhões de reais para a turnê de Gilberto Gil. Cada vez mais Rouanet e menos gritos contra as queimadas. De janeiro a março de 2025, cerca de 302 milhões de reais foram destinados por patrocinadores a projetos culturais. É o novo recorde, né, Renatinha? É, novo recorde da captação via Lei Rouanet. Lula compra móveis escolares por preço 50% acima do valor de mercado. A mesma mesa do professor comprada em 2022 por R$ 368 foi adquirida pelo Lula por R$ 1.072. Mas foi comprado com amor. Isso que importa. É verdade. Governo Lula não mandou mensagem para o Congresso e o piso de enfermagem ficou sem ter 10% de reajuste em 2025. Desagradável e deselegante. Janja interrompe cerimônia e repreende a plateia. A Advocacia Geral da União divulgou que cônjuge do presidente tem função simbólica e não pode representar o Estado. A AGU recomenda transparência nos gastos com Janja e que sua função deve ser voluntária e não remunerada. Janja vai ter que devolver os milhões que ela esbanjou? Bandaíra pede que bolsonaristas não comprem seus discos e que não vão em seus shows. Nando Reis canta em seu show Não há Anistia. Só não cantou mais Salve a Amazônia. Degradação da Amazônia Legal bate recorde e cresce quase 500% em 2025. Lista de responsáveis pela degradação da Amazônia segundo os artistas. De 2018 a 2022, o responsável era o presidente da República. De 2023 a 2025, o agro. Não morda a mão que te alimenta. Preço dos carros 0 km no Brasil, mais que dobram de valor. O mais barato custa R$ 73 mil. Chocolate e azeite mais caros deixam a Páscoa mais salgada em 2025. A avaliação positiva de Lula cai para 26,8%, menor patamar em 800 dias do governo, diz pesquisa futura. Lula se torna o presidente mais rejeitado de toda a história do Brasil. Enquanto o desemprego e o desespero dos brasileiros sobem. E vamos ao Giro Fazueli de notícias. Oferecimento Former Nutrition. Creatina monohidratada de qualidade com preços acessíveis. Dívida bruta do Brasil dispara no governo Lula e sobe para 76,2% do PIB em fevereiro. Nicolas Ferreira é denunciado à PGR por atacar o STF.
na manifestação deste último domingo. Nas mãos do PT, Itaipu banca até hotel de luxo para a COP30. Bolsonaro leva 11 vezes mais público que Boulos em manifestação na Avenida Paulista. Brasil registra mais de 500 mortes por dengue em 2025. Mulher de Alexandre de Moraes foi contratada por Banco Master. Prefeito reeleito do PT na cidade de Catu completa 3 meses sem aparecer na prefeitura. Eu quero emprego desses, Renatinha. Lira compra mansão de 10 milhões de reais após deixar presidência da Câmara. Assessores de Dino invadem sistema da PGE do Maranhão 130 vezes em possível ação criminosa. Governo Lula deve gastar 1.100.000 reais com tapetes e carpetes no Itamaraty. Mais uma polêmica do petista que invadiu igreja no Paraná. Renato Freitas é acusado de exonerar a assessora grávida e reduzir o seu salário durante a gestação. Logo eles. Após reeleição na CBF, Edinaldo Rodrigues aumenta o salário de presidente das confederações de 50 mil para 215 mil mensais. Quem elege o presidente da CBF são os votos dos 27 presidentes das federações, com peso 3. O voto dos 20 clubes da Série A com peso 2 e os 20 clubes da Série B com peso 1. Despesa das equipes de Haddad e Janja naquela viagemzinha a Paris totalizaram 50 milhões de reais. O Brasil é pobre porque sempre foi governado por quem só pensa em si. Palavras de Lula, o petista que está no seu 3º mandato. Boa noite. Boa noite. E olha, Renatinha, estão falando que o presidente Lulinha não se preocupa com os outros. Pois digo que o Lula se preocupa sim. Se preocupa com o Brasil, se preocupa com o mundo. Se preocupa até mais com o mundo que com o Brasil. É. Por quê? As dívidas da Venezuela, Bolívia, do Congo ele perdoou. E as minhas não. Eu ainda pago imposto. E ele tem aumentado. Sabe por quê? Faz o L.